Meu Deus, obrigado. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos dado tantas oportunidades, Pai. Não é por causa de nós, é por causa do Senhor. Sua graça, Sua misericórdia sobre nós e nos dá a oportunidade de servirmos no reino, Pai. Quantas oportunidades o Senhor tem dado a essa igreja, Pai. Obrigado, Deus, pelas pessoas que se colocaram com disposição de servir ao órfão, servir o estrangeiro. Ó Deus, servir o necessitado, anunciar o evangelho do reino àqueles que não conhecem a Tua palavra. Obrigado, Pai, por tantas portas que o Senhor tem aberto para nós. E nessa manhã, Pai, agora nós queremos colocar a vida do Fabrício, ó Deus, que vai ser instrumento do Senhor para falar ao nosso coração, falar da Tua palavra, que penetra nos corações e alimenta a alma, Senhor Deus. Usa mesmo o Teu Filho como instrumento do Senhor nessa manhã. E abençoa cada um de nós, que possamos estar atentos a ouvir a Tua voz. No nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Meus queridos, vamos abrir as nossas Bíblias, ou aqui no papel, ou no aplicativo, lá em Hebreus, capítulo 1. Engraçado é que se vocês procurarem no YouTube, aqui no Sal da Terra Caraíba, tem já uma palavra nossa a respeito de Hebreus. Coisa de 1 ano atrás. E a gente falava de uma forma geral de Hebreus. E hoje nós vamos falar de novo. Eu hoje estou falando aqui sobre Hebreus porque eu comentei com vocês aqui, a última vez que nós compartilhamos, que nós lemos o Novo Testamento juntos. Alguns irmãos aqui da igreja, pessoal do Alfa, da igreja, a gente leu o Novo Testamento juntos, né? Nós lemos o Novo Testamento em 90 dias. E aí nós terminamos agora, recentemente. E, de novo, Hebreus chamou muita atenção nessa leitura. E sobre essa questão da leitura, eu quero dizer que nós vamos começar amanhã, dia 1º de maio, uma leitura, dessa vez, de toda a Bíblia. E eu quero incentivar vocês a lerem. Obrigado, viu? Quero incentivar vocês a entrarem com a gente nessa leitura. A leitura ela é feita, você vai fazer, lógico, individual, mas nós vamos ali num grupo, dentro do aplicativo, compartilhando essa leitura aí. Compartilhando o que Deus te ensinou, né? Tem ali o espaço para isso também. E essa leitura que nós vamos fazer, começa amanhã, dia 1º, ela é uma leitura de quase 2 anos. Então, a gente vai ler a Bíblia toda, mas não é em 1 ano, ela é quase 2 anos. Portanto, ela te dá a chance de meditar melhor no que você lê. Todos os dias tem Velho Testamento e Novo Testamento. E aí, para poder ler o Novo Testamento em 2 anos, as porções são bem menores, né? E, assim, então, de forma que você pode ler, você pode comparar os textos, você pode, né, sempre a gente lê a hora antes de ler a Bíblia, pedindo para Deus falar conosco, mas também você pode ir num comentário, tirar uma dúvida com relação ao que você leu. Então, não é uma leitura como a do Novo Testamento em 90 dias, que da outra vez eu comentei para vocês aqui, que a do Novo Testamento em 90 dias pegou uns dias bem pesados, né? Pegou-se muita leitura. Agora, essa leitura, agora não, ela te dá a oportunidade de meditar melhor, você vai ler menos, né? Ok? Então, está aí o convite, nós vamos recolocar lá no Amigos Caraíba e nos grupos aí da igreja que a gente faz parte, nós vamos colocar o link, você aceitando o convite, você começa a ler amanhã. A gente vai terminar em 2025, essa leitura, né? É uma leitura por um bom tempo que nós vamos ficar juntos aí, né? E uma leitura da Bíblia toda, dessa vez. Amém? E, então, falando assim, né? A gente estava lendo junto
e de novo nós viemos para Hebreus. Então, eu queria que vocês abrissem a Bíblia aí em Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Eles arrumaram uma foto bem bonita, né? Aqui, para lembrar ali de Hebreus. É bom que a minha filha está lá na técnica. Ela falou que foi ela que escolheu. É bom, né? Ter assim um apoio lá, e o Gabriel, o Arthur, são muito parceiros, né? Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Tá. Então vamos lá, essa versão aí é a nova versão transformadora, né? NVT. Então diz assim, ó: por muito tempo, Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nestes últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata quem Deus é, e, com sua palavra poderosa, sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita do Deus majestoso no céu, o que revela que o Filho é muito superior aos anjos e o nome que ele herdou superior ao nome deles. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, que nós temos acesso a Deus, essa palavra maravilhosa que o Senhor usa para nos transformar, o Senhor usa para nos ensinar, o Senhor usa, ó Deus, muitas vezes para nos exortar, para nos convencer, para nos levar ao arrependimento. Muito obrigado por essa palavra maravilhosa, que ela fale ao coração de cada um nessa manhã. Nós clamamos através do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós poderíamos ficar aqui falando só desses primeiros 4 versículos, né, que já são maravilhosos, a forma como o autor de Hebreus, ele fala sobre Jesus. Então, olha só, ele fala que Jesus, Deus constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Porque agora eu estou lendo aqui, mas eu estou falando assim, eu estou só lendo outra versão para comparar, né? Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Como o autor de Hebreus, ele descreve Jesus Cristo. Sabe, essa forma como ele descreve, nós vemos ela em vários autores do Novo Testamento. Vários autores. João fala, né, lá no capítulo 1, que Deus criou todas as coisas através de Jesus. Você vai ler Paulo, como Paulo apresenta Cristo. Eu estou falando Paulo, alguns atribuem Hebreus a Paulo, outros não, mas eu estou dizendo assim, vamos para as cartas de Paulo. A forma como Paulo apresenta a Cristo, tantas vezes. E nessa leitura que nós fizemos do Novo Testamento, aí depois de Hebreus vem quem? Tiago, né? E depois, lá mais no final, Judas. E Tiago e Judas, não sei se vocês sabem, mas eram irmãos de Cristo. Irmãos de Jesus na carne. Filhos de Maria e de José, né? Diferente de Jesus. Mas eu digo assim, era meu irmão, então, vamos falar de Jesus. E esses 2 irmãos de Jesus, eles não creram em Jesus enquanto ele estava vivo. Eles não creram nele como Cristo. Mas após a morte de Cristo, quando você vai ver a forma como eles se dirigiam a Jesus, é muito, vamos falar assim, é uma forma de muita adoração, de muito carinho. E eu fico pensando assim,
como é que eles saíram da incredulidade? Porque eram irmãos de carne, né, de Jesus, cresceram com Jesus, portanto, eles viram Jesus, vamos falar assim, em toda a sua humanidade. Mas no final eles demonstram, por Jesus, um respeito a Deus, como de fato Jesus era também. Então, assim, talvez um dos termômetros da nossa vida cristã seja ver o seguinte: como que você tem visto a Cristo? Como que você tem sentido a Cristo? Porque talvez muitos de nós possam estar passando por lutas e provações, né? E você diz assim: não, parece que Cristo não está interferindo aqui, Jesus não está atendendo as minhas orações. E aí a gente perde essa visão de Cristo como Senhor de tudo. Eu quero te falar que o autor desses livros do Novo Testamento, a maioria deles foi martirizado, muitas vezes de formas muito violentas. E eles sabiam que estavam para ser martirizados. No entanto, eles colocam a Jesus dessa forma, e eu fico pensando, gente, o que fazia desses autores, desses escritores, desses apóstolos de Cristo, terem essa paixão por Cristo? Esse entendimento de que Cristo era agora Senhor de tudo, de que Cristo sustenta tudo pelo poder da sua palavra, de que através de Cristo todas as coisas foram criadas, que Cristo é o Senhor do universo, que Cristo está sentado à direita de Deus. O que fazia eles terem esse entendimento? E nós muitas vezes temos entendimento de um Cristo distante, um Cristo longe, né? Talvez um Cristo sem poder, como alguns querem fazer com que a gente acredite que Deus deu a corda nesse mundo, né? Alguns creem assim, que Deus criou o mundo e deixou o mundo para lá. E deixou o mundo por si só. Como quando alguém dá uma corda num relógio e deixa ele trabalhando. Mas esses homens, não, eles tinham esse entendimento de um Cristo que era Senhor de tudo. Inclusive Senhor das circunstâncias deles, que muitas vezes estavam sob tortura, que muitas vezes foram decapitados, crucificados, né? A história diz que o apóstolo Pedro não se conformou de morrer como Cristo. Ele falou que ele que não merecia morrer como Cristo foi crucificado de cabeça para baixo. E esses homens tinham a nítida noção que Jesus estava no controle de todas as coisas. Aos olhos do mundo poderiam ser dados como pessoas derrotadas, pessoas que morreram vergonhosamente, pessoas que foram presas injustamente. E, no entanto, eles se dirigiam a Cristo assim. Então, qual o termômetro da nossa vida espiritual? Nós temos essa visão de Cristo dessa forma que está aqui em Hebreus, ou nós temos uma visão de um Cristo longe? E você sabe o que mede isso muitas vezes? A distância que você está de Cristo. Porque quando nós estamos próximos a Cristo, nós vemos Cristo em todo o resplendor da sua glória. Quando nós nos afastamos de Cristo, nós vamos vendo, cada vez mais a nossa visão é fraca, e muitas vezes parece que Cristo é fraco, ou que Cristo está inoperante. Então essa é uma das formas. E aí, eu quero dizer o seguinte: a carta aos Hebreus, ela foi escrita num período que esse povo aqui estava para viver uma das maiores tribulações que o povo de Israel conheceu, que é chamado o juízo temporal de Deus sobre a nação de Israel. Quando Deus permitiu, né, que Tito, um general romano, invadisse Jerusalém para destruição. Não era assim uma guerrinha qualquer. Ele entrou, matou muita gente, muita gente. Ele destruiu o templo. Jesus falou que o templo seria destruído e não ficaria pedra sobre pedra. Esse povo vivia poucos dias antes dessa destruição, e eles sabiam que eles estavam vivendo isso. Então, hoje, nos dias de hoje, qual guerra nós temos em andamento, que está chamando a nossa atenção mais nesse momento? Guerra da Rússia contra a Ucrânia.
Mas essa guerra é de leve, perto da guerra que os judeus enfrentaram com os romanos. Porque, na verdade, eles foram provocando os romanos. Existia um grupo que se levantou e se rebelou contra os romanos. E eles tiveram algumas vitórias pontuais sobre os romanos. Só que eles foram atraindo a ira dos romanos contra eles. De forma que quando Tito entra em Jerusalém, ele entrou para destruir. Não foi para assim, eu vou levar cativo. Era para destruir Jerusalém. Então esse povo vivia essa angústia dessa guerra que estava para acontecer. Esse povo vivia uma perseguição muito violenta. Tá? Porque os judeus, para perseguir os cristãos, sabe o que eles faziam? Mandava tomar os bens. Ah, você quer se tornar cristão? Então os seus bens vão ser confiscados. Pensa o que é hoje, dizer assim, você quer continuar cristão? Beleza, me dá aqui seu carro, sua casa, me dá tudo que você tem, dinheiro que você tem no banco, tudo. Você quer ser cristão, você vai ser cristão. Mas você vai ficar sem nada. Eles sofriam isso, que era chamado que a expoliação dos bens. Ou eles eram presos, ou eles eram mortos. Esse povo vivia nesse contexto. E aí o escritor de Hebreus escreve para eles o quê? Para eles não abandonarem a fé. E aí talvez você fale assim, não, Fabrício, mas a gente não está vivendo assim em dias tão angustiantes. Não, nós vivemos, né, na Covid, dias angustiantes, perdemos muitas pessoas queridas e tal, mas estamos aqui novamente. Né? A pandemia foi abrandada, foi quase, vamos falar, vencida, e nós estamos vivendo dias de crise, sim, dias de incerteza, sim, mas não estamos vivendo assim. Só que vamos entender o seguinte, qual é o contexto? Essa carta foi escrita para os judeus, cristãos judeus. Essa carta, ela foi escrita porque os judeus, esses cristãos judeus, estavam para abandonar a fé. Qual fé? É bom esclarecer, eles não estavam para abandonar a Deus. Eles não se tornariam ateus. E não se tornariam pagãos. Eles só voltariam para a prática religiosa do Antigo Testamento. Entende? Que nós cristãos vamos viver dessa mesma forma uma pressão para nos conformar à cultura dominante do nosso tempo. Essas pessoas viviam sobre essa luta. Né? Os irmãos deles, judeus, viviam a pressioná-los para voltar, abandonar a fé em Cristo e voltar. E isso faz a gente pensar assim, poxa, será que isso é uma realidade de hoje? Será que nós sofremos uma pressão para nos conformar a este século, a esse mundo? Hoje? Nós vivemos essa pressão. Na verdade, o cristão sempre vai viver sob pressão para se conformar ao mundo, para ser um cristão, como se diz, sem sabor. Um cristão sem luz, sabe assim, um cristão crente secreto. Sabe assim, a pessoa depois, te descobre lá na igreja, depois de 20 anos, você é crente. Não sabia que você era crente, não. E às vezes a gente é pressionado para viver como crente, agente secreto. Eu vou exercitar a minha fé no secreto. Não vou falar dela. Só que nós não percebemos que... Eu estava até comentando com a minha prima hoje. O crente que não avança, o que ele faz? Na verdade, ele retrocede. O crente não fica parado. Ou ele avança, ou ele retrocede. Não tem como ele ficar parado. E aí, o autor de Hebreus... Se vocês lerem, mas tipo assim, o que nós queremos dizer hoje sobre Hebreus é como que nós permanecemos firmes na fé. Como que nós permanecemos firmes na fé. Então, quem tem Bíblia, vira a página aí. Quem está no aplicativo, vai para o capítulo 2. Fala assim.
Olha só, capítulo 2, versículo 1. Portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos delas. Pois a mensagem que foi transmitida por meio de anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu o castigo merecido. O que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos essa grande salvação anunciada primeiramente pelo Senhor e depois transmitida a nós por aqueles que o ouviram falar? E Deus confirmou a mensagem por meio de sinais, maravilhas e diversos milagres, e também por dons do Espírito Santo, conforme a sua vontade. Além disso, não são anjos que governarão o mundo futuro a que nos referimos, porque em certo lugar alguém disse: quem é o simples mortal para que penses nele? Quem é o filho do homem para que com ele te importes? E, no entanto, por pouco tempo o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e honra, tu lhe deste autoridade sobre todas as coisas. Quando se diz todas as coisas, significa que nada foi deixado de fora. É verdade que ainda não vimos tudo ser submetido à sua autoridade. Contudo, vemos Jesus, que por pouco tempo foi feito um pouco menor que os anjos, e que por ter sofrido a morte, agora está coroado de glória e honra. Sim, pela graça de Deus, Jesus experimentou a morte por todos. Deus, para quem e por meio de quem todas as coisas foram criadas, escolheu levar muitos filhos à glória. E era apropriado que, por meio do sofrimento de Jesus, ele o tornasse líder perfeito para conduzi-los à salvação. Assim, tanto o que santifica como os que são santificados procedem de um só. Olha só, ele está falando de quem agora? Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos, quando diz: proclamarei teu nome a meus irmãos, e no meio do teu povo reunido te louvarei. E também afirmou: porei minha confiança nele, isto é, eu e os filhos que Deus me deu. Visto, portanto, que os filhos são seres humanos, feitos de carne e sangue, o Filho também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer, e somente ao morrer destruiria o diabo, que tinha o poder da morte. Só dessa maneira ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Também sabemos que o Filho não veio para ajudar os anjos, mas sim os descendentes de Abraão. Portanto, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, de modo que pudesse ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote diante de Deus, e realizar o sacrifício que remove os pecados do povo. Uma vez que ele próprio passou por sofrimento e tentação, é capaz de ajudar aqueles que são tentados. Meus queridos, vocês já pensaram? Eu estou dizendo assim, o que o escritor de Hebreus está querendo falar para nós? Está querendo falar que Jesus, ele se tornou humano, para que, como humano, ele pudesse ser o nosso representante diante de Deus. Então Jesus entende todos os nossos sofrimentos, Jesus entende todas as nossas tentações, né? Talvez você fale assim: não, mas Jesus nunca foi tentado. É isso que eu estou pensando aqui, que isso é muito terrível. Jesus foi tentado em todas as coisas. Jesus foi tentado. E ele hoje pode interceder, e ele está diante de Deus por nossa causa. Mas como é que ele fala então, como é que ele fala que nós temos que nos manter junto de Cristo? Ele fala que, primeiro, nós temos que nos apegar firmemente. Também ele fala no finalzinho do capítulo 4, olha só, baseado nisso que nós acabamos de ler, capítulo 4, versículos 14 a 16. Finalzinho do capítulo, diz assim, olha só, 14. Visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente àquilo que cremos. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança no trono da graça,
do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Então, qual que é uma primeira forma aqui que o autor de Hebreus nos dá para que nós permaneçamos firmes na fé? Termos comunhão com Cristo. Comunhão com Cristo. Nos achegar à presença de Deus. E aí eu te pergunto assim, como é que você tem comunhão com alguém? Como é que o marido tem comunhão com a mulher? Uma vez por semana? Uma vez por semana vocês trocam uma palavra? Uma vez por semana vocês passam uma hora juntos? Ou duas? Nós temos comunhão constante. Comunhão íntima. O autor está falando, nos acheguemos a Deus. Em comunhão constante. Em comunhão íntima. Todos os dias. Então, talvez, essa é uma forma também, o outro termômetro seu. Qual a sua intensidade e a sua constância na comunhão com Deus? Porque se nós não tivermos, nós vamos ser pressionados a nos conformar. E entenda que talvez você diz assim, não, mas eu não sou ateu. Eu não sou agnóstico, eu não sou perdido. Eu creio em Cristo, eu creio em Deus. Mas como que está a sua visão do Cristo? Você tem essa plena noção de Jesus como Senhor em todo momento da sua vida? Ou é da boca para fora? É da boca para fora? Eu lembro que a gente morou no Amapá uma época, e aí quando eu voltei para o Triângulo, eu achei muito bom uma coisa. Aqui no Triângulo Mineiro, eles falam assim, vai com Deus, fica com Deus. Não é? E quando você fala de coração, beleza. Lá no Amapá não falava. Não falava esse negócio de vai com Deus, fica com Deus. Deus, assim, muito pouco se falava isso. Aí a gente estava, né, saudade daqui, a gente é daqui e tal. E a gente falou, que legal isso, né? Aqui no Triângulo Mineiro fala. E eu percebia que não era só coisa de gente simples. Assim, né? Gente, mais simples que fala isso. Não. Às vezes pessoas, né, que têm estudo, pessoas de posse, falam, vai com Deus, fica com Deus, Deus abençoe. Então, assim, Deus está na boca de muita gente aqui. Mas até que ponto isso é verdadeiro? Até que ponto realmente nós entendemos quem é Deus, entendemos quem é Jesus, entendemos que Ele é Senhor de todas as coisas? Como o apóstolo, como o escritor de Hebreus fala, que a gente, né, tem uma tendência de falar que Hebreus, quem escreveu foi Paulo. Não está provado isso. Não está provado. Mas eu digo assim, como é que o escritor de Hebreus fala assim? Como é que os apóstolos, os escritores, falam assim dessa intimidade com Deus? Como é que os irmãos de Jesus, incrédulos, se tornaram tão submissos a Cristo? Comunhão íntima com Deus. Essa é uma coisa. Segunda coisa, vocês perceberam que quando nós lemos o capítulo 2, ele foi citando trechos da Bíblia? Vocês perceberam isso? E muitas vezes a gente lê Hebreus e ele fala assim, num lugar, diz assim. A gente fala assim, uai, como assim, num lugar? Ele está falando da Bíblia. Só que, naquela época, não tinha a Bíblia desse jeito aqui, né, gente? Com capítulos e versículos. Só que detalhe, o livro de Hebreus, e os hebreus, eles cantavam os salmos. E eles sabiam de cor muitos salmos. Hoje nós cantamos um salmo aqui, né? Até eu fui perguntar para minha prima, que salmo é esse mesmo? Grande é o Senhor, né? Aí nós vimos ali, ela achou o Salmo 48. Você sabe o Salmo 48, ou partes dele, por causa de uma música. Os hebreus cantavam todos os salmos. Então eles sabiam de cor. Quando o escritor escreve, ele não estava falando uma coisa estranha. Ele estava falando de coisa que eles sabiam de cor. A palavra. Então aqui está um segundo segredo
para nós mantermos a nossa fé. O que é? A palavra de Deus. Não tem como nós mantermos a nossa fé se nós não tivermos a palavra de Deus. Meditarmos a palavra de Deus, soubermos a palavra de Deus, porque muitas vezes a gente pensa assim, eu acho que o autor de Hebreus, ele forçou um pouquinho, né? Ele foi ali falando, citando os textos e falando, mas não. Quem recebeu essa carta sabia isso de cor. Sabia de cor. E aí, a gente se pergunta assim, bom, o que mais? O que mais que ele ensina? Aí vamos lá, volta aqui para o capítulo 3, olha o que ele fala. Uma outra forma da gente manter a nossa fé. Hebreus 3, versículo 13. Hebreus 3, 13. Fala assim, advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. Por quê? Porque nos tornaremos participantes de Cristo se de fato mantivermos firmes até o fim a confiança que nele depositamos no início. Lembrem-se do que foi dito. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como eles fizeram na rebelião. Aqui ele está citando de novo a palavra. Mas o que eu estou querendo dizer é que uma terceira forma é na comunhão, uns com os outros. E aí, a respeito disso, o Hebreus 10, lá no capítulo 10, ele continua e ele reforça isso. Quer ver? Hebreus, o capítulo 10, versículo 19. Diz assim, portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, olha só, aqui ele vai falar de duas coisas, comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos com um coração sincero e plena confiança, pois a nossa consciência culpada foi purificada e nosso corpo lavado com água pura. Comunhão com Deus. E a nossa comunhão com Deus, ela está muito bem solidificada. E se nós não temos a comunhão com esse Deus, o entendimento desse Deus, nós temos que ver o que está de errado com a nossa vida. Porque, na verdade, esse entendimento ele tem que permear toda a nossa existência. E ele continua, versículo 23. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Ao versículo 24. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. E concluindo, ele fala assim, e não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Entenderam que então ele fecha assim, comunhão íntima com Deus, conhecimento da palavra, o que mais? Comunhão com os irmãos. A nossa comunhão com os irmãos, ela tem que ser intencional, não no sentido que eu vou reunir com os irmãos, só para exortar os irmãos, só para chamar a atenção, não é isso. Mas eu estou querendo dizer que nós temos que ter muito claramente que a intenção nossa de nos reunir é que nós nos edifiquemos. Eu posso edificar a sua vida te dando uma coisa alegre, né? Falando alguma coisa boa para você. Eu posso edificar a sua vida fazendo um bem para você, fazendo uma comida para você, né? Te dando um abraço, fazendo uma oração com você. Mas também eu posso edificar a sua vida te falando, meu irmão, você está indo por um caminho errado. Não é por aí. Não é por aí. A palavra de Deus fala assim, fala assado. Outras vezes os irmãos vão nos exortar. Não é? Nós não somos só, né, o que exorta. Muitas vezes nós vamos ser exortados. Então ele fala, exortem-se mutuamente. Mutuamente. Não existe um
que vai ser só o exortador e os outros vão ser exortados. Não, exortem-se mutuamente. Então essa é a terceira forma como nós permanecemos firmes. E é engraçado que essa tônica de um povo que estava para desviar, ela não é só de Hebreus. Se você ler várias outras cartas, os irmãos também estavam lá, né, para se dispersar, para sair da fé, estava lá para ser desencaminhado. Então, na verdade, essa pressão, ela existe o tempo todo. E o termômetro é esse, como nós estamos vendo a Deus e a Cristo. Como nós estamos vendo? E aí, para concluir, eu queria ver mais uma forma que nós também tratamos isso. Que o apóstolo, que o escritor de Hebreus fala aqui. A gente não sabe se é apóstolo, né? Mas vamos lá, Hebreus 5, 11 e 12. Diz assim, Hebreus 5, 11, fala assim, há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornaram displicentes a respeito do que ouvem. A esta altura, já deveriam ensinar outras pessoas, e, no entanto, precisa que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Sabe o que o autor está falando aqui? Que nós não recebemos só para ficar para nós. Quando nós recebemos e ficamos para nós, é aquilo que eu falei, aí nós temos uma tendência de voltar para trás. Porque aí, em seguida, o escritor vai falar o quê? Ele vai falar, olha, eu estou tendo que plantar com vocês os alicerces da fé. Porque, na verdade, o que nós recebemos aqui na igreja, na comunhão com Deus, muitas vezes é para repartir. E aí ele fala mais, lá no capítulo 6. Capítulo 6, no capítulo da frente aí. Versículo 9, né? Olha só. O capítulo 6, ele vai falar da questão do perigo do desvio, né? E aí há uma grande discussão a respeito desse capítulo, o crente perde salvação, não perde salvação, tal. Só que ele conclui dizendo, de uma forma positiva, ele conclui assim, amados, embora estejamos falando dessa forma, na realidade não cremos que se aplique a vocês, ou seja, ele está falando assim, eu não creio que vocês vão perder a salvação. Ele está dizendo para eles, e vamos dizer para nós, temos certeza de que estão destinados a coisas melhores que pertencem à salvação. Pois Deus não é injusto, não se esquecerá de como trabalharam arduamente para Ele e lhe demonstraram seu amor ao cuidar do povo santo, como ainda fazem. Meus queridos, esses irmãos aqui tinham passado por muita coisa, muita coisa. Muitos deles tinham perdido os bens, eles já eram dessa geração. Eles tinham perdido os bens, eles tinham sido presos. E o autor vai falar noutra parte, que eles agiram como se presos com eles estivessem. Então eles demonstraram misericórdia, eles creram em Cristo, eles sofreram com quem sofria, eles repartiram, eles perderam bens. E assim, o 9 fala, pois Deus não é injusto, não se esquecerá como trabalharam arduamente para Ele, e lhe demonstraram seu amor ao cuidar do povo santo, como ainda fazem. Nosso desejo é que vocês continuem a mostrar essa mesma dedicação até o fim, para que tenham plena certeza da esperança. Assim não se tornarão, ele volta naquele tema do displicente, né? Assim não se tornarão displicentes, mas seguirão o exemplo daqueles que, por causa de sua fé e perseverança, herdarão as promessas. E aí então a gente vai fechar aqui, dizendo que, primeiro, nós aprendemos para repartir. E segundo, nós temos que viver com os nossos irmãos os desafios da fé. Entendeu? Assim, aí talvez alguém diga assim, então nós temos que orar pela igreja perseguida. Temos que orar pela igreja perseguida.
E temos que entender como que a igreja perseguida está passando. Mas eu quero dizer para você que se nós começarmos a viver o Evangelho de Cristo em toda a sua plenitude, nós vamos ser perseguidos aqui no Brasil. Nós vamos ser caluniados aqui no Brasil. Aí alguém diz, mas nós não vamos ser presos. Podemos ser presos por calúnia, por difamação. E eu estou querendo dizer, nós vamos viver com esses irmãos, nós vamos avançar. E eu creio que quando nós estivermos nessa plenitude, tanto de entendimento quanto de prática, nós vamos nos colocar junto com esses irmãos. Junto com os irmãos, né, que muitas vezes são perseguidos, muitas vezes são caluniados, muitas vezes sofrem. Nós vamos estar junto com eles. O Marquinhos estava falando aqui, mais cedo, da questão da orfandade. E eu quero dizer para vocês o seguinte, muitas famílias da nossa igreja adotaram crianças, e vocês sabem, o Marquinhos também mencionou aqui, das lutas que muitas famílias viveram e vivem com isso. Né? Porque você pega uma criança que é filho biológico de uma outra família, de outra, e às vezes a pessoa traz muita coisa, e você vai cuidar e tal, né? Alguém já disse que os filhos naturais também têm de ser adotados, na verdade. Mas o que eu estou querendo dizer é que as pessoas que se colocam à frente, que tomam frente, muitas vezes elas vão enfrentar lutas. Porque elas estão indo lá no território do inimigo e tirando gente de lá. Tirando gente de lá. E eu pergunto, você tem estado com esses irmãos nessas lutas? Nós somos intercessores com eles, né? Ou apenas ficamos assistindo? Eu não vou fazer esse negócio aí. Esse negócio aí é muito difícil de adotar, é muito difícil, porque olha a luta lá que o irmão passa, a vida inteira. E talvez Deus não te chamou para adotar diretamente, mas Deus te chamou para ombrear com Ele. A dificuldade dele é nossa. Eu não posso olhar para o irmão e falar assim, coitadinho, o que ele foi fazer? Eu acho que ele enganou. Eu acho que ele precipitou. Não é assim. Não precisa ser assim. E eu estou dizendo um exemplo. Mas são vários exemplos, são vários ministérios, são várias coisas. E os irmãos vão lá naquela frente de batalha para poder tirar a gente de lá. E muitas vezes eles começam a enfrentar lutas e nós ficamos olhando. O irmão deve estar em pecado. O irmão deve ter se precipitado. O irmão não ouviu a Deus direito. O irmão deve estar em pecado. Mas nós temos que estar com eles, como se estivéssemos na mesma situação. Então aí a gente fecha. Entendeu? Como é que nós nos mantemos firmes? A gente se mantém firme se achegando à presença de Deus constantemente, sabendo a palavra de Deus, repartindo o que nós aprendemos e ombreando com os nossos irmãos nas diversas frentes que a igreja toma. Se nós estivermos assim, a nossa fé vai ficar firme. E eu quero dizer mais. Muitas vezes há uma especulação muito grande a respeito, né? Eu acho que eu comentei isso aqui no culto de jovens, de quando Cristo vai voltar. Sabe quando Cristo vai voltar? Eu tenho uma estimativa de quando Cristo vai voltar. No máximo, daqui uns 70 anos. Aí você fala, Fabrício, como assim? Onde você viu? Onde você fez? Sabe por que ele vai voltar daqui 70 anos? Porque você não vai viver mais de 70 anos. Entenderam? Então, nós vamos nos deparar com Cristo, no máximo, em 70 anos. Olhando aqui para a igreja, parece que é menos, para quem está aqui. Tirando alguns jovens, eu acho que é menos. Uns 40 anos, vamos falar assim, uns 30 anos. Não é? Eu estou querendo dizer, quanto tempo de vida que te resta? Você acha? Eu
Fui lá no jazigo da minha família lá, eu já estou passando de uns lá, já passei da minha mãe, tem uns, nossa, a média de morte da minha família é muito baixa, 50 e poucos anos a 60 e poucos anos. Pouquíssimos chegaram a 80 anos, pouquíssimos. Não a família dos Franco, tá? Que eu estou aqui com minhas primas aqui, a família dos Franco, vixe, chega nos 90, 100 anos. Mas a família da minha mãe vive muito pouco, vive de 50 a 60 anos. Eu acho que, eu fico estimando que eu vou viver um pouco mais. Mas eu estou dizendo assim, nós não temos muito tempo de vida. Nós não temos muito tempo de vida. E se nós vivermos como nós falamos aqui hoje, nós vamos permanecer firmes. A nossa vida aqui vai passar muito rápido, muito rápido. Ontem alguém estava falando comigo e tal, como é que, eu acho que é minha prima, como é que eu fui parar no banco? Não sei, alguém estava comentando isso comigo. Eu falei, gente do céu, é mesmo, né? Acabou que eu fui trabalhar em banco. Eu não queria ser funcionário público quando eu formei. Eu falei, não vou ser funcionário público. E depois eu virei funcionário da Caixa, empregado da Caixa, 10 anos depois. Assim, mas isso passou tão rápido, e daqui a pouco eu já aposento, e não é por nada não, e daqui a pouco eu já passei também. Quando meu pai morreu, eu peguei uma foto do meu pai, que aí eu fui lá, né, pegar as coisas do meu pai, e eu peguei uma foto dele, de quando ele fez 15 anos de casado. Eles foram lá para Araxá, no Hotel da Previdência. E meu pai e minha mãe tiraram uma foto lá na frente. E assim, uma foto que ficou, né, marcou a gente. Gente, eu falei assim, ó, passou rapidinho. E passou, sabe quantos anos? 38 anos daquela foto. Mas passa muito rápido. Nossa vida passa muito rápido. Não é? Olha para 10 anos atrás, 20 anos atrás, agora pensa para frente. Então, nós estamos para nos encontrar com Cristo. Vamos permanecer firme, amém? Vamos nos levantar? Nossa, 11h26. Foi uma bênção vocês terem cantado hoje o Salmo 48, para a gente entender aqui. Amém, vamos orar. Tá. Vamos orar. Não, o Marquinhos está pedindo para orar pelo seu Paulinho. Paulinho é pai do Paulo Júnior, né, do Ricardo. E ele está passando por um momento difícil, né, Ricardo? Ele está na UTI. Amém. Vamos orar. Ó Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Te agradecemos por tudo que ficou registrado para nós. Porque nós temos essa facilidade tão grande, ó Deus, de ter a tua palavra escrita, tua palavra hoje já também digital. Ó Deus, e essa palavra ela vem para fazer isso mesmo com a gente, nos salvar. Tua palavra, ela penetra, né, até o mais profundo do nosso ser. E discerne, ó Deus, todas as coisas, nos ajuda a discernir todas as coisas. Ó Deus, que nós possamos viver a prática, ó Deus, do que o autor de Hebreus quis falar para aqueles irmãos. Ó Deus, nos faz a chegar ao Senhor, sempre, ó Deus, permanecer fiéis à tua palavra, permanecer na comunhão com os irmãos, repartir aquilo que nós recebemos, ó Deus, e ombrear com os nossos irmãos, ó Deus, todos aqueles que estão em frentes, ó Deus, da tua igreja. Nós te pedimos que isso seja uma prática nossa, ó Pai, em nome de Jesus. Nós queremos te pedir, ó Deus, pelo nosso irmão, ó Deus, seu Paulinho, irmão tão querido, que nós aprendemos a admirar, aprendemos tanta coisa prática ali com ele, ó Deus. Agradecemos, ó Deus, pela vida dele. Pedimos que o Senhor continue a cuidar do seu filho nesse hospital.
Ó Deus, porque o Senhor é aquele que não dorme, o Senhor é aquele que não cochila, e que ele tenha esse entendimento, que ele realmente veja a atuação do Senhor ali. Ó Deus, o Ricardo, o Paulo Júnior, toda a família, ó Deus, veja também esse cuidado do Senhor com eles, ó Pai. Cuida do seu físico, ó Deus, cuida do espiritual, cuida do emocional, cuida de todas as coisas, ó Pai, nós pedimos em nome de Jesus. Agradecemos muito, ó Deus, por tudo que Ele gerou no reino de Deus, pela sua família, ó Deus, por irmãos tão amados, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, nós abençoamos o teu povo aqui, com a graça do Senhor, ó Deus, a comunhão do Espírito Santo. Ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, no próximo domingo tem um aviso aqui. Um outro bazar também, né? Bazar da Arte com Amor. Mostra de artesanato, né? A oportunidade de adquirir presente para as mães. Ah, tá. Então o Dia das Mães está chegando. E a renda vai ser revertida para o centro comunitário. Meus irmãos, bom dia, graça e paz. Eu queria fazer um convite também para vocês. Na próxima semana, a missionária Olendina, ela que faz o trabalho lá na Índia, a qual nós estamos indo para somar o trabalho com ela. Ela está no Brasil e ela chega aqui quinta-feira em Uberlândia. Então, no próximo domingo, ela vai estar aqui conosco para trazer para a gente um pouquinho do trabalho que ela faz, um testemunho, contar. Então, você é convidado, muito especial para estar aqui com a gente nesse próximo domingo, para ouvir tudo que é feito, tudo que está sendo realizado, tudo que Deus tem feito através dela e tudo o que a gente sonha, o que Deus ainda vai fazer lá para aquele povo. Tá bom? Então, vocês estão todos convidados no próximo domingo, 9h30 aqui, vem tomar um café da manhã com a gente, para a gente ouvir também a missionária Olendina. Amém?